E aí? Fala, Ricardo. Beleza, meu amigo? Então, cara, tá me ouvindo bem aí? Como é que tá? Tô te ouvindo bem. Imagem, áudio, tudo ok. Você também me Tudo ouve certo, bem? então. Boa noite aí, turma. Tudo tranquilo. Show de bola. Galera, bom, primeiramente não tinha como começar diferente. Agradecer aqui publicamente a sua disponibilidade, ter topado. Para a gente é um incentivo muito grande ter um player da construção civil como vocês. E eu estava falando aqui, o que vocês estão fazendo no mercado da construção realmente é uma mistura de engenharia, performance e empreendedorismo, que é muito bacana, né? Trazendo esse lado do business na construção aí, que eu acho que é o que vai salvar e o que vai ser demandado da gente nesse momento de ser criativo, nesse momento de incerteza, dificuldade de vários aspectos. Eu acho que esse ponto aí vai ser um gancho de retomada para o mercado aí. Então, quem pegar os insights certos pode aplicar muitas coisas bacanas desse papo nosso. Então, obrigado, Ricardo, por esse conceito. Quero que você se apresente para quem, assim, está completamente fora do planeta Terra, não viu jornal, não acompanha uma manchete, não sabe o que é Brasil Cubo. Ricardo, dá só uma introdução aí do que é esse negócio bacana que a gente vai falar aqui hoje. Bom, então, cara, primeiramente eu agradeço pelo convite. Eu acho que é super legal e relevante trocar figurinhas aí, assim com pessoas que querem de fato levar o país para frente, principalmente na nossa área, que é uma área ainda muito defasada em termos de inovação. Eu acho que trocar essa figurinha aqui contigo vai ser bem interessante e super bacana e vai ser um aprendizado para mim também. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Mateus, eu sou fundador da empresa Brasil ao Cubo. Brasil ao Cubo é uma fábrica de obras, como a gente gosta de falar, porque de fato é. Então a gente se comporta dessa maneira porque a gente levou para dentro de um parque fabril aquilo que antes acontecia dentro de lá no canteiro de obras. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente se comporta como uma fábrica. E é interessante comentar, eu acho que é interessante também contextualizar um pouco disso, de como nasceu tudo isso e por que que a gente está aqui no ano de 2020 fazendo obras aí em 9 estados do Brasil no ano passado e agora chegamos a 11 estados, agora vamos atender Rondônia também aí. É, e Caramba! também e também a gente está com uma obra em Brasília, lá no Distrito Federal. Bom, gente, só para contextualizar, então, eu sou engenheiro civil, e aí eu fiz engenharia de produção, e em determinado momento eu entendi que ser engenheiro civil era legal, era bacana, mas eu acho que a engenharia de produção também me trouxe um aprendizado bem interessante e fundamental para que eu pudesse resolver aquela pergunta que sempre ficou aí na minha cabeça: por que que a indústria da construção civil era a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica? E aí, com essa pergunta, eu acho que as perguntas, elas de fato movem o mundo, e nesse sentido ela me moveu para que eu pudesse desenvolver uma empresa com a qual eu pegasse uma obra maior, fatiasse a obra em fatias menores, colocasse dentro de um parque fabril, e aí desenvolvesse sistema plug and play, que a gente denomina de plug and play BR3, de água, elétrica, esgoto, rede lógica, entre módulos, e aí depois tu transporta, acopla no terreno do cliente e tudo funciona de maneira instantânea. E aí a gente começou a escalar a empresa e cá estamos no ano de 2020, mas acho que a gente pode ir falando um pouco mais ao longo dessa live aí. Cara, com certeza. E assim, para começar, que conceito louco, né? Fábrica de obras. E você, pô, muito legal essa questão dessa sua pergunta, porque a gente aborda isso bastante aqui, que a engenharia, ela é uma indústria, né? A indústria da construção civil, ela é uma indústria como todas as outras. E essa pergunta que você fez, chave aí, parecendo que é só um ponto de localização específica, porque ela não acontece numa fábrica, isso na verdade está associado com vários outros conceitos que tem por trás, que são de fato de padronização de processos, performance, medição do seu tempo de ciclo, né, desperdício de material, então, e que são os problemas da construção civil tradicional que a gente tem, e que muita gente fala que o negócio não evolui, porque não, a construção civil é aquele negócio arcaico, aquele modus operandi que sempre é daquela forma, e você chegou aí, vocês chegaram com o pé na porta mostrando não, é possível, e a gente faz. Então, pô, E, sensacional, não, sensacional esse posicionamento. é, e assim, só que vale salientar que a empresa é uma empresa que fez o protótipo em 2013, né? Então, de 2013 até 2016, a gente não fez nenhuma venda, estava na fase de teste mesmo, MVP, validando a ideia, indo para o mercado para entender de fato o que que ele queria,
E aí a gente só foi fazer uma venda 3 anos depois do início do business plan que a gente desenvolveu para que pudesse ter no mercado, de fato, uma inovação com a qual o Brasil ao Cubo trouxe. Mas, de fato, são esses 7, 8 anos aí que a gente vem buscando inovar. Eu acho que no ano de 2019, o ano passado, com o crescimento exponencial de 1.200% da empresa, a gente se consolidou como a principal Construtec brasileira de maneira física, né? Sendo uma plataforma física, e não do digital, né? E eu acho que isso é interessante. Eu falo isso no ano de 2019, né? Porque tem outras inovações antes da Brasil ao Cubo também muito relevantes, como o Tec Verde, por exemplo, um player muito estratégico e bem relevante para a inovação da construção civil brasileira. Uhum. Mas eu estou muito feliz porque chegou o momento da construção off-site. Eu acho que, de fato, o mercado começou a entender o que é receber o seu produto pronto de fábrica, ao ponto de a gente ter clientes recorrentes e grandes clientes, né? E isso endossa e nos deixa bem confortável para entender que a inovação da Brasil ao Cubo, de fato, é relevante para o mercado brasileiro da construção civil. Sensacional, cara. E assim, pô, tem gancho e assunto para a gente falar aqui. Inclusive, eu já estava conversando com o Ricardo, falou, uma live não vai ser suficiente, a gente vai ter que descobrir uma outra forma, já estamos chegando junto numa forma de conseguir explorar mais pontos dessa conversa. Mas se a gente começar, então, para esse processo de industrialização, né, que eu acho que é a primeira caracterização, antes da gente entrar de fato no o que é, a gente tem toda uma questão de pivotar uma indústria tradicional, que é a indústria da construção civil, para dentro de um modelo fabril. Fábrica de obras. Como assim, cara? Você fabrica, você tem de fato um canteiro industrial onde você fabrica lá dentro? Explica para a galera como é que é isso. Então, acho que para contextualizar um pouco mais em relação a isso, é interessante o pessoal que está assistindo talvez até verificar uns vídeos no YouTube, até mesmo a nossa página no Instagram, que eles vão compreender, de fato, é uma fábrica de obras. A gente pegou uma obra maior, fatiou em fatias menores, em módulos, para a gente pudesse colocar uma obra maior dentro de uma fábrica, mas aí fatiada, para poder transportar e depois instalar. Então a gente se comporta dessa maneira e a gente se autodenomina fábrica de obra, e é isso que a gente acaba fazendo. Porque sai tudo pronto de fábrica. Água, elétrica, esgoto, ar-condicionado, cerâmica, pintura, a estruturação, carpintaria, esquadria, e basta acoplar um módulo ao outro e tudo funcionar de maneira instantânea. Perfeito. Então, na verdade, você constrói, né, padronizou seus processos e centraliza isso numa área de produção, né? Não nem diga montagem, porque a montagem são conexão de um módulo no outro, mas a construção desses módulos em um lugar, em um ambiente controlado, vamos dizer assim, né? Onde você controla todas as variáveis que estão ali presentes naquele processo. Exato, por isso que a gente se comporta dessa maneira, que é uma fábrica de fato. Então, esse exemplo é muito claro e exemplifica exatamente o que a gente entrega lá na ponta. E, Ricardo, só fazendo um passo atrás, né? Porque falando assim, de fato vem uma disrupção associada muito grande. E aí, quando essa ideia surgiu, teve um benchmark no mercado? Já existiam outros players que faziam isso que vocês fazem hoje? Ou foi de fato pelo que você falou, já teve um MVP grande, ou seja, teve uma análise bem estruturada de todo esse processo. Mas essa ideia foi se construindo ou ela já veio pronta? É uma ideia que nasceu, na verdade, no ano de 2010, quando eu lanço no mercado algumas questões daquilo que eu tinha estudado como TCC, que era dimensionamento de uma residência unifamiliar em light steel frame. Então, a partir do momento que eu fiz 12 casas no modelo antigo em steel frame, light steel frame, na antiga empresa que eu trabalhava, eu entendi que a industrialização daquele processo ocorria apenas em uma das etapas. Era off-site apenas a estrutura da construção. E aí eu visualizei que era interessante, legal, mas que eu teria que inovar um pouco mais em termos de como levar tudo para dentro de uma fábrica. E aí, tendo esses erros lá, dessas 12 obras em light steel frame que a gente acabou comentando, depois de fazer engenharia de produção, eu acho que a Brasil Cubo ela nasceu meio pelo fato de que deu errado em alguns processos do light steel frame, e aí a gente pivotou todo o modelo para que a gente pudesse estruturar uma obra que saísse ponto de fábrica, e isso acabou ocorrendo. Mas em termos de benchmark, eu lembro que em 2013 não se falava muito de construção modular off-site, era uma coisa que lá fora estava havendo um movimento, mas aqui no Brasil era bem pouco, mas para nossa felicidade, acho que 2019, 2020 principalmente, esse termo ficou muito em evidência, e eu acho que agora o Brasil conhece de fato o que é uma construção fora do canteiro de obra.
Então, é nessa linha que a Brasil ao Cubo nasceu. Cara, muito legal mesmo. E aí eu já começo numa dúvida que, de fato, você traz uns processos que eles são altamente tradicionais para um ambiente novo. E o que eu achei legal que você colocou, um ponto que vocês são inovadores, mas vocês são inovadores físico. Não tem esse negócio do digital, né? Não é TI. Ninguém está falando de TI, está falando de uma obra. Né? Então, assim, primeiro ponto que eu quero saber em relação a essa transição foi a equipe, né? Como é que foi esse processo de encontrar as equipes, porque a gente está falando de todas as etapas de uma obra, né? E colocar todo mundo, esse aculturamento do pessoal. Como é que foi esse processo de explicar que isso estava sendo feito no local separado? Eu acho que o mais interessante de comentar aqui é que eu sou empreendedor, né? Antes de ser engenheiro, eu acho que eu nasci empreendedor. E essa questão sempre me motivou e me levou para frente. E o entendimento que eu tive que o empreendedor ele não cria uma empresa, ele cria um time. E o time cria a empresa. Ter esse entendimento lá atrás fez com que eu trouxesse pro nosso time pessoas realmente que têm evidências de características técnicas, tanto de engenharia quanto de produção, que nos auxiliaram muito no desenvolvimento do próprio produto. Então, ter essa humildade, a simplicidade de saber que a gente não sabe tudo e buscar informações de parceiros, para que pudesse até mesmo ser sócios meu. Hoje a Brasil ao Cubo ela tem um time de sócios muito grande. Hoje eu sou sou majoritário. Eu tenho cerca de 40% da Brasil ao Cubo, entretanto, eu tenho um time de sócios muito qualificado, que cada um desses estão numa ponta, e isso faz com que a gente gera um valor, de fato, lá para o cliente, né? Porque imagina, cada ponta, cada departamento desse é um sócio meu que está olhando como dono do negócio, e aí faz com que a gente entregue aí obras em 15, 20 dias, que é um tempo realmente recorde para a construção civil brasileira. E aí, esse time de sócios, né, é muito interessante porque fez com que eu escalasse a empresa de uma maneira muito facilitada, porque são pessoas técnicas, engenheiros, não somente, mas pessoas que têm uma visão estratégica bem interessante para o nosso negócio. E aí, vale salientar que os primeiros funcionários da Brasil ao Cubo, que eram multidisciplinares, ou seja, o encanador, que era carpinteiro, que era ceramista, que era eletricista, hoje eles são fiscais da nossa fábrica para os terceiros, as empresas terceiras que lá dentro para executar o serviço, né? Então, ter esse time que lá no começo era multidisciplinar, como fiscais hoje de empresas terceiras que atuam dentro do nosso Parque Fabril, nos deu uma escala muito grande a ponto de ter uma produtividade evidenciada e poder replicar isso para todo o Brasil. Então, acho que isso está um pouco do segredo do nosso sucesso, assim, que a gente vem tendo em termos de entrega. Exato, e o segredo é que não tem segredo, na verdade, a gente aqui vê a obra muito pela ótica dos 4 pilares, né? Prazo, custo, qualidade e segurança, onde você tem um sucesso de empreendimento quando você consegue aplicar as ferramentas e técnicas desses 4 pilares e permeado pela cultura empresarial, que você colocou muito bem, você não cria uma empresa, você cria um time e o time vai, de fato, com a visão de dono do negócio, isso é um diferencial gigante que a gente também aborda, inclusive, com essa mesma temática, mas com a visão de dono do negócio, para justamente ele se incomodar e querer melhorar o processo, porque vai impactar diretamente no resultado dele, né? Ele sentir que o resultado da empresa é também o resultado dele. Isso faz total diferença. E a gente brinca muito aqui da questão da transição do tocador para o gestor de obras. Hoje a gente tem muito tocador, né? E a gestão é de fato a e tudo isso que você falou, né, nessa performance dos 4 pilares, é você priorizar os aspectos de gestão, então são os pontos que você está todo dia ali controlando a gestão, porque os processos de conversão, eles são padronizados. Então você capilariza para a turma, cada um tem seus líderes e seus sublíderes e assim vai por diante, padroniza esses processos e foca no monitoramento e controle dos processos de gestão, né? É isso que acaba ocorrendo, mas isso também parte muito daquilo que a gente tem como visão da empresa. E a nossa visão, de fato, é transformar o setor da construção civil de maneira sustentável ao ponto de padronizar, até mesmo personalizável. Você tem até um trocadilho aí, mas na verdade não é para brincar com as palavras, porque assim, o produto não precisa ser engessado, ele pode ser personalizado. Mas o processo operacional padrão para desenvolver aquele produto, ele pode, de fato, seguir à risca
uma linha, um raciocínio lógico, um processo operacional padrão. Então a gente pegou as 11 disciplinas que a gente tem dentro do nosso processo, desdobrou ela em 33 etapas, e essas 33 etapas existem POPs. E esse POP, que é um processo operacional padrão para cada etapa daquela, faz com que qualquer terceiro que ao adentrar a nossa fábrica execute dentro de um rigoroso controle de qualidade estabelecido pela nossa liderança. E isso fez com que a gente tivesse lá na ponta um produto fabricado por um terceiro que a gente acompanha aqui, de uma maneira igualmente entregue por uma outra equipe em outro estado. Mas a questão é a seguinte, nós temos um processo padrão para que a gente possa acompanhar todo esse time e lá na frente entregar um produto rigorosamente com a qualidade que a gente entrega. Isso que eu ia comentar, porque você está me falando assim, eu sou escalável, mas eu escalo também a qualidade do meu produto. Isso aí é um ponto que é fundamental nesse processo, porque querendo ou não, a gente está falando de obra, é uma estrutura assim, não vou falar monolítica sempre, mas tá ali, né? A durabilidade alongada, enfim. E isso também proporciona a vocês, né, através de uma mentalidade, aquela mentalidade enxuta, lean, e pô, você tem um processo operacional padrão, você pode cada vez mais otimizar os seus processos, né? Tanto em questão de desperdício, quanto em até alocação de recurso de trabalho mesmo, porque se você tem um procedimento operacional e tem uma curva de aprendizagem que a galera vai executando e vai aprendendo com o tempo, você deve ter ali uma equipe altamente enxuta para executar os processos que eles já estão habituados, né? Exatamente. Eu acho que a leitura que tu fez é exatamente o que a gente entrega. Assim. A gente busca ter o estado mínimo, né? Quando a gente fala disso, a gente quer investir em engenharia e arquitetura. Então a gente não mede esforço neste núcleo técnico que a gente tem. Tem cerca de 50 profissionais atuando somente na área de arquitetura e engenharia, que a gente entende que é a inteligência da pessoa, da empresa, de fato. Aqui a gente precisa planejar, projetar de uma maneira muito facilitada, porque a fábrica não precisa pensar muito, porque já está tudo pensado no meio virtual. Isso faz com que a gente consiga ser muito assertivo lá na ponta, ao ponto de poder aí terceirizar 100% da nossa fabricação, mas mesmo assim manter uma qualidade extraordinária. Porque o projeto é nosso, né? A fiscalização é nossa, a homologação dos terceiros é nossa, a logística é nossa e a ponta na entrega aí é 100% do Brasil ao Cubo. Então é isso que fez com que a gente tivesse uma escala muito grande, acreditando muito nas pessoas e na competência dessas pessoas. Sensacional. Aula. Galera, se tá fazendo sentido para você, clica no aviãozinho, convida a galera que tem que assistir esse conteúdo aqui e já segue a Brasil ao Cubo também, que vocês vão se surpreender. Então vamos entrando já um pouco nesse construção off-site, né, que é uma construção off-site, o modelo é exatamente off, fora de um lugar, né, fora de um sítio, traduzindo literalmente. Então você constrói fora de um canteiro, você tem de fato um ambiente controlado para a execução daquele projeto. E aí você já tocou no primeiro ponto que eu queria abordar com vocês, que é vocês oferecem a solução completa, desde projeto, arquitetura, até a parte de engenharia, não é isso? A gente se comporta como uma empresa de solução construtiva. Então, a partir do momento que a gente é uma empresa de solução construtiva, a dor de cabeça para o cliente não quer entregar. Então, a gente adota todo o processo a ponto de a gente absorver exatamente todo, até mesmo a aprovação para o cliente lá no terreno é a gente que faz. Então, a parte de arquitetura e engenharia é 100% do Brasil ao Cubo, e a gente tem uma empresa, que é a mesma empresa Brasil ao Cubo, que na verdade é do grupo Brasil ao Cubo, a BR3 Engenharia, que executa a parte de infraestrutura lá na ponta. Então, essa infraestrutura também é Brasil ao Cubo, parte de fundação, se tiver que fazer um radier, a parte de drenagem pluvial, chegada de água, elétrica, esgoto. Então, é tudo 100% do Brasil ao Cubo. Isso faz com que a gente consiga manter um rigoroso controle de qualidade e entregar um produto extraordinário lá na ponta. E aí eu só queria fazer um ponto da veia empreendedora, que é exatamente esse fato de o nosso cliente, para o nosso cliente, ou então a maioria deles, a obra é a dor que ele vai ter que passar, né? Assim, ele quer o resultado, ele quer a casa, ele quer o hospital, ele quer o estabelecimento comercial. A obra é o processo ruim que ele vai precisar enfrentar para chegar naquele resultado. Então, o que você fez foi, beleza, eu absorvo tudo isso, otimizo em casa, vamos chamar assim, otimizo na fábrica e te entrego já o seu sonho construído. Então, isso aí é sensacional. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês utilizam BIM, né na elaboração desse processo? Sim, também a gente utiliza vários softwares, né? E aí a gente compatibiliza, faz a exportação IFC, tem a parte sanitária, elétrica, que é do K-Builder.
tem algumas outras plataformas que a gente utiliza para fazer a compatibilização disso tudo, né? Porque a gente precisa ver as interferências que ocorrem em relação a todas as disciplinas que lá a gente adota. Então, a gente utiliza, sim, o BIM para poder otimizar todos os processos. Bacana. Eu vi uma pergunta aqui bacana, eu vou ativar ela aqui só porque eu achei legal a ideia. Assim. O Ian Mota perguntou, em termos de indicadores financeiros, apontadores de produção, o que esse tipo de negócio se diferencia em relação às construtoras convencionais? Bom, primeiramente é o seguinte, eu vou explicar isso de uma maneira bem exemplificada, de fato. Vamos Sim, lá. sim, sim. A Brasil ao Cubo, ela muda, ela não traz um produto novo, o que ela traz para o mercado? Ela está trazendo uma inovação em termos de modelo de negócio. Quando eu consigo antecipar o faturamento de meu cliente 4, 5 vezes, a última linha lá na ponta, quando o faturamento dele, no caso, um cliente Movida, Brasil ao Cubo, a gente atendeu eles em João Pessoa, na Paraíba, e Jundiaí, então a gente antecipou 4 vezes o faturamento dele. Quando eles têm um faturamento, eu vou chutar aqui, mas um faturamento de cerca de R$ 1 milhão mês, eu consigo antecipar 4 vezes isso, a última linha fica muito mais barata. Ao ponto de ele não precisar mais ter um bem imobilizado, né? Não é um imóvel, é um móvel de fato. Então ele não precisa mais ter o terreno, ele aluga o terreno. E o outro exemplo, claro, também que eu costumo comentar, é um player também estratégico para nós, que foi a Mormai, as academias da Mormai, ao ponto de eles estabelecerem, por exemplo, locação de espaços aéreos. Como assim espaço aéreo? A gente acabou viabilizando de uma maneira muito facilitada para eles uma obra, uma academia num grande centro. Por quê? Porque num final de semana a gente colocou um pórtico metálico, perfil W Gerdau, e no outro final de semana a gente botou academia em cima, a gente cobriu o estacionamento do cliente. Então, assim, ao invés de ele pagar 15, 20 mil reais de locação daquele terreno, porque era embaixo, a gente subiu e aí trouxe aí 4, 5 mil reais de locação. Então a gente acabou viabilizando o modelo de negócio do nosso cliente e alugando o quê? Um espaço aéreo. Aquilo que era inviável tornou-se viável graças ao modelo construtivo. Então são vários tipos de inovação que acaba trazendo indicadores bem favoráveis para esse, principalmente para esse grupo de grandes franqueadoras ou de grandes redes, ao ponto até de ter obras em estoque aqui. Então, tu consegue fazer a prospecção de novos clientes, alugar o cliente, alugar o terreno e em instantes a gente levar uma obra estocada e entregar para o cara. Então, é uma série de outras questões que não é só o produto a parte de inovação. Sim. É isso que eu queria comentar aqui, que na verdade essa comparação não cabe, porque você está jogando um jogo diferente. Você, assim, apesar de você tratar o produto, você mudou toda a cadeia de fornecimento, execução, monitoramento e controle desse produto. Então, seus indicadores, eles são, eu acho que comparáveis, são mais comparáveis com a fábrica de hambúrguer de uma grande marca que tem os processos estabelecidos do que uma construtora tradicional. Porque, assim, mercados completamente diferentes, mas você transformou a obra num produto mensurável em etapas, onde você tem os processos associados e consegue desenvolvê-los isso num espaço específico. Eu preparei uma colinha aqui para a gente ir puxando os ganchos. Então, então assim, você atende soluções full service, residencial, comercial, industrial, tudo a Brasil ao Cubo atende ou tem um nicho específico? A Brasil ao Cubo nasceu com um protótipo fazendo uma residência, por exemplo. E aí chegou um determinado momento que a gente deixou isso em stand-by, porque a gente entendeu que o mercado corporativo, o mercado comercial, traria uma recorrência de vendas mais favorável para nós. Então, a partir do momento que a gente fez isso, a gente focou no mercado corporativo, de grandes redes, grandes franqueadoras que consomem o nosso produto uma vez e aí depois consome 5 vezes naquele mesmo ano, a gente entendeu que a escala estaria aí. Entretanto, agora no segundo semestre a gente vai fazer, vamos lançar 2 casas, 2 residências de alto padrão, em fase de teste. Na verdade, a gente vai testar tudo aquilo que a gente começou lá em 2013, 2014, em termos de prototipagem. Vamos lançar isso no mercado e aí a gente vai desenvolver esse mercado que é muito amplo, né, de residências e que a gente pode explorar. Um segundo produto que a gente vai desenvolver agora são as edificações múltiplos andares, né? São edifícios de 15 andares, que é o que a Brasil ao Cubo sonha em desenvolver, fazer dentro de uma fábrica, entregar 100% pronto de fábrica, um prédio inteiro, né? E é isso que a gente vai focar nos próximos semestres aí da Brasil ao Cubo.
Que louco, hein? Porra, muito legal. E aí, já entrando até nesse tópico específico, eu vou te fazer uma pergunta em relação aos sistemas construtivos, né? Você comentou do Light Steel Frame, mas até pensando em prédio, uma estrutura, ela é associada. E na estrutura convencional de concreto armado, aí eles não conseguem fazer no modelo Fabril. Então, qual o sistema construtivo que vocês utilizam na elaboração desses módulos? A gente não utiliza mais, como começou a Brasil, como o light steel frame. Não é uma estrutura metálica leve, né? A gente não está falando disso mais. A gente está falando de perfis que estruturam essa nossa estrutura por meio de módulos, perfis W da Gerdau, por exemplo. Então é isso que a gente utiliza. Então, para a edificação de múltiplos andares, tu precisa dimensionar os perfis desse bloco, deste módulo, ao ponto de receber essa carga vertical de um ficar em cima do outro, e também tem a questão de estabilidade global desse prédio, que precisa ter uma robustez maior. Então, isso basta fazer o dimensionamento dos perfis que vão dentro do módulo, e aí tem a parte de conexões que são feitas, que tem que ser dimensionada de acordo com o que a engenharia nos exige, e aí basta verticalizar e interligar um módulo ao outro e tudo funcionar de maneira instantânea. Olha como é que o cara tá pensando. Basta verticalizar, botar lá na fábrica, isso sai um prédio de 15 andares. Tem que, tem que Se não inovar, pensar cara. que é simples, tem que inovar. Cara, fantástico. A questão é que eu estava comentando só para complementar ali. Sim, Eu sempre, cara, eu gosto muito de planejamento, gosto de planejar as coisas, tanto é que a Brasil ao Cubo, bacana. na época eu fiz um business plan de 45 páginas, cara, tudo estruturado, como é que seria o mercado, como que desenvolveria isso. Mas eu acho que chega um momento, cara, que o fazejamento, eu acho que essa palavra tá muito, ela tá beliscando Sim, aqui eu há muito tempo. Eu acho que cara, planejar é legal, mas eu acho que tem que também fazer, entendeu? E eu acho que errar faz parte do jogo, e foi isso que eu fui buscar, e por isso que hoje eu falo com tanta simplicidade em relação a um edifício vertical, porque de fato tem que encarar dessa é, maneira. Tem que ser fácil, exatamente. tem que ser gostoso e prazeroso. E se o primeiro não fizer, ninguém faz nunca, né? Tem que ter a primeira pessoa que Exato. vai lá e a capacidade de realização, como foi sinalizado aqui no chat. Muito bom. Outra coisa, então, a gente vai começar a falar desses prazos altamente, assim, até duvidosos, porque quem não entende todo o processo, porque a capacidade de realização, de fato, ela fica potencializada a nível extremo, da gente conseguir realizar grandes obras em prazos, assim, 40 dias, 30 dias, 20 dias. É isso. Justamente porque você consegue construir simultaneamente, né? Os processos eles são desenvolvidos. Fala para a gente como é que é a sua concepção de prazo na elaboração desses projetos. Eu costumo brincar com o pessoal aqui que a gente pegou um software de planejamento, de cronograma, se tu pegar Prevision, pegar o MS Project, a gente meio que, não é que a gente jogou ele no lixo, porque a gente utiliza eles, mas sabe as predecessoras que existiam lá, que tu precisa fazer a infraestrutura para depois fazer a superestrutura, depois vem a parte de instalação elétrica. Hoje não, a gente lança isso em 5 pontas, né? A gente faz a fundação, estrutura, aí faz a parte de parede com elétrica. Então, são vários pontos que acontecem simultaneamente. Quando dá a largada da obra dessa maneira, tu é muito assertivo e tu reduz muito em relação a prazo, né? E quando a gente fala de prazo de obra, por exemplo, a gente entregou um hospital em 28 dias. E isso é incrível, porque não é que é 28 dias a partir do momento que começamos a montar no local, não. 28 dias de fechamento do contrato. A gente está falando de projeto, fabricação, logística, montagem e acabamento em 28 dias. Então, isso realmente é incrível, mas muito pela facilidade que a engenharia nos permite para que a gente possa desenvolver modelos aí altamente velozes. Sensacional. E aí eu vou fazer até uma brincadeira com o nosso nome, que assim, mais engenharia de alta performance que isso não tem, porque você viabiliza, você até falou isso, você viabiliza negócios, assim. E a gente vai falar na parte dos cases aqui, mas, pô, um hospital em 28 dias parece rápido, mas quando a gente se trata de um cenário de pandemia, é necessário e pronto, já viabilizou uma construção dessa. Quando a gente fala, talvez, de empresas oferecerem soluções para o mercado, eu acho que, assim, é tudo interligado. Então, você possibilita a criação de novos negócios através dessa velocidade de entrega desse produto, que é a obra, de fato, né? Estabelecimento, as instalações no local. Excelente. Exatamente. E vamos lá. Eu queria entender, assim, você já falou, já deu um spoiler aqui em relação a todos os seus fornecedores e parceiros, eles são, de fato, padronizados, homologados para trabalhar com a Brasil Cubo, tem que estar dentro do processo padrão de vocês, isso é uma dinâmica bacana.
Agora, e o transporte disso, né? A obra está pronta, como é que você leva isso? Ela vai desmontada em partes muito grandes? É igual aquelas carretas de hélice daquelas placas eólicas, assim, que passa na estrada? Como é que funciona? Não, vai depender da largura dessa obra. Por incrível que pareça, não é muito comprimento, que a gente já fez módulos até de 15 metros de comprimento, são extremamente grandes, né? Compridos. E aí, para isso, a gente tem que dimensionar o perfil para que tenha uma estabilidade global necessária para fazer o içamento e ele não trincar porcelanato, vidro. Tem umas questões aí também de estabilidade global que a engenharia nos permite para que a gente possa dimensionar os perfis. Mas, normalmente, são módulos de 3,20 por até 15 metros de comprimento. Entretanto, a gente já mandou, já fez, por exemplo, módulos de 3,80, 4 metros de largura por 15 metros. Então, mas o padrão em si, para que a gente possa carregar numa carreta prancha, então não são carretas convencionais, elas são mais largas que uma carreta convencional, 3,20 por até 15 metros de comprimento, tendo um módulo aí de 4,60 metros de altura como limite, 3,60 metros, na verdade, de altura como limitante aí para transporte. Cara, surreal, surreal. Doido para ver um processo desse. Depois, no final, passar uma dica para a galera, como você já comentou, a gente direciona, talvez até, se vocês tiverem alguns materiais, manda que a gente compartilha depois para a galera entender, né, visualizar isso, seria muito bacana. E aí chegou lá, né, vamos fazer o caminho, fabricou, teve a logística, fez o transporte, aí chegou no local, tem um sistema revolucionário de vocês que é o plug and play. Vocês ainda conseguem transformar em Lego o negócio e ele se encaixa e essa montagem acontece no local. Como é que é essa dinâmica? É tudo plug and play? Aí a gente está falando de todo o sistema? Bom, existe sistema plug and play para a parte de estrutura, então a gente entende que ao acoplar um módulo no outro, então já tem que ter esperas para que a gente possa fazer, parafusar isso, e aí tem o plug and play da rede elétrica, rede lógica, rede hidráulica, que são stacks para a parte de elétrica, então tu consegue plugar um módulo no outro e tudo funcionar de maneira instantânea. Em termos de, a maior dificuldade que a gente encontrou no desenvolvimento foi, não é que eu tenho que fazer um projeto elétrico para uma obra e ela inteira, e aí tudo funciona. Não, não é isso. Eu tenho que fazer uma obra com um pensamento voltado para fazer em blocos menores, para que eu possa separá-los eles e depois acoplar e tudo funcionar. Então, os quadros de distribuição, tem que pensar um pouco mais fora da caixa no sentido de esses modos funcionarem de maneira instantânea. A Então, modularização disso, né? Exatamente. Então, é isso que a gente chama de plug and play. Chegar a um módulo e acoplar. Inclusive, engraçado que a última montagem que está fazendo agora é um hospital em São José dos Campos. O guindaste está içando e já estava com as luminárias acesas dentro do. Que alguém lá chegou e conectou e já estava. Nem tinha descido ainda, já estava aceso. Então, é uma coisa realmente incrível. Cara, incrível mesmo, surreal. E aí, uma coisa que me veio na cabeça, assim, vocês conseguiram adaptar todos os materiais para duas perguntas, na verdade. Instalações, então, vocês fazem esse mecanismo para todas as instalações, desde elétrica, hidráulica, ar-condicionado, tudo vocês conseguem fazer nesse sistema. Exato, Sim. e aí a gente sempre procura, ou tira uma luminária e aí faz a instalação pela luminária, ou Sim. deixa uma placa para colocar só no local, que é onde eu for fazer a conexão, ou faço por baixo, então vai depender do modelo arquitetônico. Do modelo arquitetônico. Márcio, a segunda pergunta é, vocês conseguiram adaptar todos os materiais convencionais dessas instalações para esse sistema plug and play? É que a gente não está inventando a roda, né? Esse é o fato. Sim. Ninguém. Não é que é um produto. É similar àquilo que já acontece numa obra, só que simplesmente a gente fez um modelo um pouco mais inovador que foi levar para uma fábrica. Então, todos os materiais tem no mercado, é bem simples, não tem dificuldade nenhuma. Não, bacana. Eu fiz essa pergunta exatamente com esse foco, assim, porque a inovação, muita gente acha que é a criação, na verdade, e é você ligar os pontos. Então, assim, são materiais convencionais que são utilizados de maneiras convencionais em um método construtivo e pode ser utilizado em um método altamente inovador, com um pensamento diferente, com uma conexão diferente da maneira de você interligar esses pontos. E aí, eu vou fazer até um resgate da mentalidade Lean, é que você foca, de fato, nas atividades que agregam valor, né? Então, todo esse processo que eu percebo muito, é que a cadeia de valor da Brasil ao Cuba, ele está totalmente direcionada para a necessidade do cliente, para a dor que ele vai resolver. E a obra é o processo que a gente precisa deixar cada vez mais otimizado para atender isso, né?
Não, é exatamente isso. A gente tem como foco, de fato, o Lean, principalmente como a gente enxuga muita coisa aqui, né? O estoque está no nosso fornecedor, beleza, ok, mas desde que esse fornecedor nos entregue naquele prazo exato e principalmente o estoque de serviço, é uma coisa maluca isso, mas tu tem que ter estoque de serviço, ou seja, tu tens que ter naquele momento, naquela hora exatamente, vai entrar um terceiro, que é uma empresa que tu está homologada por ti, mas tu não tem total controle sobre ele, mas ele tem que entrar naquele momento para ter fluidez, e aí eu tenho que ter um plano B se isso não ocorrer, quem que vai, porque assim a gente entrega a cada um dia aqui na Brasil ao Cubo, na verdade o número é esse, a cada um dia e meio na Brasil ao Cubo a gente entrega 55 metros quadrados de obra mobiliada. Então, esse número, para que tu mantenha isso, tu tens que ter plano A, plano B, plano C, principalmente não estoque só de produto, mas também estoque de fornecedor. E é uma loucura Sim, isso, mas graças a Deus está dando muito certo e eu acho que essa gestão que nossa a gente está legal. sabendo fazer muito bem. Cara, exatamente. Vocês têm que potencializar, exatamente, espalhar essa mensagem cada vez mais, porque é uma ideia muito bacana para a construção e para a engenharia. Ganha-se toda a cadeia quando isso acontece, né? Porque eu acho que planta a sementinha em todo mundo que está ouvindo a gente aqui agora, de falar assim, poxa, o cara vai olhar para a construção tradicional e falar, velho, tem gente fazendo isso aqui dentro de uma fábrica, né? Imagine como é que eu não consigo, talvez, reduzir a perda aqui na minha obra, no meu canteiro de obras. Então, é possível. E aí eu te faço uma pergunta. A gente está falando de escalabilidade, a gente está falando de processos padrão, e a sua estrutura de fábrica, como é que é isso? Assim, à medida que você vai crescendo, você tem a sua capacidade produtiva, você tem que expandir sua fábrica, ou isso você também consegue modularizar para que você aumente a capacidade de acordo? Eu acho que eu não sei, parece que tu estudou a gente, ou pelo menos tu tens um mindset muito semelhante ao que a gente tem, entendeu? A linha, teu raciocínio é muito brilhante, assim, porque é exatamente o que a gente faz. O que que ocorre? É, a gente focou em. Por que que a gente focou na terceirização, né? Principalmente pelo fato de a gente entender que a gente pode inchar ou pode diminuir dependendo da demanda nossa, né? Isso é claro. Né? Por que que a gente focou nos líderes de setores, né? São líderes de departamentos, o departamento de elétrica, hidráulica, porque a gente entende que se eu quiser replicar isso em qualquer lugar do mundo, em teoria, eu vou ter fornecedores para adentrar. A engenharia sendo aqui, eu consigo replicar isso em qualquer lugar do Brasil, e aí esses meus fiscais, adentrando o novo Parque Fabril na região sudeste, que é o que a gente pretende fazer a médio prazo, eu não preciso levar um time inteiro. E eu não tenho imobilização em termos de maquinários. Tu entrar dentro da Brasil, tu vai ver que não tem nada de máquina. Quase que é uma serralheria gigante aqui que não tem Caralho, que nada. legal, cara. E aí, o que de fato faz a gente entregar lá na ponta realmente é ter uma estrutura por excelência operacional. E não muito pelo fato de ter uma máquina que vai virar tudo e vai acontecer e robô de sol. Não, não é isso. Mas eu entendo que eu consigo replicar muito fácil e ao ponto de abrir em 10 dias uma nova fábrica em São Paulo e startar ela. Porque a engenharia, que é o que a gente fomentou aqui, a terceirização, homologação, e aí envolve alguns contratos trabalhistas que a gente tem que estar tudo pautado, e aí os líderes desses setores faz com que a gente faça exatamente isso, consiga escalar a empresa de uma maneira muito rápida, ao ponto de entregar isso para todo o Brasil. E é isso que a gente está focado, entendeu? Cara, muito bom. E vendo você falar, o que dá para perceber muito é que isso é possível, porque pelo que você falou, né, e você como carro-chefe dessa locomotiva aí, o foco da empresa é totalmente nas pessoas, né? Então, assim, a capacidade de saber que isso é escalável é porque você conseguiu uma cultura forte para saber que, opa, isso aqui está tão forte que eu consigo escalar essa cultura para qualquer lugar e, consequentemente, o processo acontece em qualquer lugar que a gente tiver um espaço para fazer uma fábrica e, assim, fazer o show acontecer, né? Cara, é exatamente isso. Eu acho que tu fez a leitura correta, porque o nosso foco é gente, né? A ponto de ter como missão da empresa ajudar pessoas que querem ir para frente a ir para frente de fato. Então, ter essa visão enquanto empresa é porque tu acredita muito nas pessoas que estão ali. Sim, cara. E replicar isso por meio de pessoas é o que a gente acredita, entendeu? Sim, porra, sensacional. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, em relação à parte um pouco mais até técnica, normas de construção. Você teve alguma dificuldade disso? Aí a gente está falando aqui, a gente vai entrar na parte dos cases, mas assim, hospitais e obras de grande porte.
Teve algum conflito em relação à normatização disso, dos processos, alguma coisa assim? Cara, sempre há, inclusive na construção convencional, sempre algumas questões técnicas, mas em termos de materiais, como a gente não inventou a roda, são materiais que existem no mercado, foi muito fácil tu conseguir colocar isso dentro de uma normatização, entendeu? Então a Sim. gente, por exemplo, hospitais, a gente precisa ter aí um combate ao incêndio em termos de 80 minutos, então a gente utiliza placa de gesso dupla, para que a gente possa ter essas questões. Tem a estrutura metálica que ficam nesses hospitais, por exemplo, que a gente teve que adentrar em relação a uma normativa mais expressiva, né? São pinturas intumescentes, que também faz com que a estrutura metálica tenha uma resistência a fogo muito grande. Tem as questões de pintura epóxi nas paredes, piso vinílico hospitalar. Então, essas normas foi muito fácil de adequar, porque são tudo produtos que já existem no mercado. Então, a gente não encontrou uma certa dificuldade pelo prazo, né? Se teve um Sim. fechamento de uma obra, tinha que entregar a obra em 30 dias, entregamos em 28. A gente fechou primeiro hospital que era para entregar em 40 dias, a gente entregou em 33. Só que assim, teve 3 dias virando noite para projetar tudo na norma, consultoria de hospital. Teve uma consultoria que nos apoiou também, o Ramon Lima, um arquiteto aqui da cidade. Então, assim, são essas questões que faz com que a gente consiga entregar na ponta. Sensacional. E aí, assim, como eu te falei, tem tanto tópico aqui que eu não vou gastar tudo agora, não. Vamos pensar em outras formas da gente trazer esse conteúdo para a galera, mas abordando um pouco a questão do custo, né? Como é que é a viabilidade disso? Quanto custa o metro quadrado de uma construção off-site hoje na Brasil ao Tá. Cubo? Bom, beleza. Eu acho que, primeiramente, é interessante deixar claro que o que a gente vende não é preço. O que a gente Sim, vende é tempo. Isso eu acho que perfeito. tem que estar claro para todos, né? E quando a gente se comporta dessa maneira que o que a gente vende é prazo, a gente faz um outro cálculo em termos de custo do nosso produto, principalmente para a área comercial, ou B2B, que vai fazer um negócio com o nosso produto, né? Porque quando a gente antecipa isso para ele, então fica muito mais simples. Mas, em média, a gente está falando de obras de 3.500, R$ 4.000 o metro quadrado, obras mobiliadas. Então, assim, vai depender do modelo que tu queira, mas normalmente a gente está muito próximo aí de valores que são colocados no convencional. E aí vai depender do acabamento que é colocado. Exatamente, tá mesmo, sabe? Por mais que a gente tem sempre os padrões, né, os números mágicos e tal, mas assim, se você olhar praticado e aí pode até se basear como referência em obras públicas, né, que está aberto, você vai ver que muito do que é praticado está dentro desse valor aí que você está falando e aí, assim, com todos os problemas da metodologia tradicional e, enfim, então, custo competitivo, sim, apesar de para uma solução dessa, o custo é altamente competitivo dentro do padrão, inclusive não é aquela coisa que bota, não, só uma indústria pode pagar por isso. Então, talvez a pessoa que queira também uma residência num tempo recorde, ou então tem um projeto imobiliário que queira colocar para frente, isso também viabiliza, não é um custo que eu não achei assim uma coisa fora Sim, aí da vai depender realidade. do acabamento, vai depender Sim, do tipo de projeto, né? Mas, em média, as obras da Brasil ao Cubo, como escritórios, refeitórios, centro de treinamento, universidade, escola, elas saem nesse preço. bacana. E aí, assim, então a gente está falando de um oceano totalmente azul. Você pegou o seu barquinho e falou: não, nesse mar não, eu quero esse, e está navegando num oceano diferente, que é justamente da construção offsite aqui no Brasil. Eu não sei como é que funciona isso fora. É, Vale lembrar, eu vou trazer esse tópico, que assim, o Ricardo, inclusive, ele falou que assim, foi desenvolvido totalmente aqui no Brasil, né? Não teve esse negócio de benchmark, peguei um método de outro país, foi aqui do Brasil mesmo. Brasil ao cubo é brazuca na essência mesmo, né? Eu gosto de falar que, assim, a gente leva Brasil no nosso nome da empresa, e as cores da Brasil ao Cubo é a cor da nossa cidade, aqui, Tubarão, Santa Catarina. A gente sempre quis buscar isso, porque eu gosto muito dessa questão de patriotismo, eu gosto muito do Brasil, e aí por isso que colocou o Brasil ao Cubo. Mas, na verdade, eu vou revelar de fato por que é Brasil ao Cubo. O nome da empresa era Plug and Play, lá em 2013, mas como era cara, em inglês, não vai rolar. E aí eu estudei o case da Shining Box, do Robson Sim. Chiu. Então era Ele é China na caixa, fantástico. então vamos botar o Brasil ao Cubo, pô. Foi isso. Sensacional. Mas aí eu falando isso porque agora vocês estão assim,
no mercado totalmente novo, até com um objetivo meio educacional ali. Então, vocês auxiliam para que o ecossistema funcione? Como é que vocês se posicionam em relação a projetistas, né, que queiram entrar no ramo, para pessoas que queiram compatibilizar os projetos para que caibam dentro do modelo de produção de vocês? Vocês têm alguma solução nesse sentido? Sim, a gente está com programas de parcerias agora, está iniciando de fato, para a gente fazer treinamentos, programa de parceria com os escritórios de arquitetura. A gente já trouxe alguns escritórios para dentro da Brasil ao Cubo, que nos auxiliam em alguns desenvolvimentos, além de alguns programas de trainee, algumas pessoas que trabalham aqui com a gente. Mas é uma área que a gente vai abordar agora no próximo semestre, que é um programa de parceria com os escritórios de arquitetura de todo o Brasil, e aí a gente quer trazer para a fábrica, para ter um entendimento mais claro do que é a construção off-site Brasil ao Cubo, ou treinamento específico, talvez de um final de semana, ou até mesmo de uma semana, para que a gente possa treiná-los e capacitá-los para já projetarem de maneira modular, que isso vai nos trazer um ganho muito grande em termos de produtividade também. Fantástico. Educar a base para a galera justamente conseguir tá alinhado com vocês. E aí, ó, já apareceu até aqui, ó, me chama, quero parceria. Então aí, numa dessas já está até surgindo negócio. Bom, vamos lá, né? Assim, vocês agora estão, assim, poxa, até falando de patriotismo, falando de orgulho nacional, é muito bacana e honra, orgulho em ver isso acontecendo num momento tão difícil. Muita gente focada no problema, e eu acho que a mídia está fazendo muito esse papel de focar no problema, e aqui a gente está trazendo soluções, né? E de fato, poxa, queria destacar alguns dos cases que vocês têm aí no portfólio, porque essa construção de um hospital com mais de 100 leitos, não é isso? Em quantos dias? Bom, vamos lá. A gente fez um hospital de 100 leitos em 33 dias, que o prazo inicial era 40, né? A gente entregou um outro hospital em 28 dias em Porto Alegre, esse primeiro era em São Paulo. A gente está instalando São José dos Campos agora, um hospital que vai ser um pronto-socorro, e aí é um hospital de retaguarda nesse primeiro momento. Estamos fabricando um hospital para Porto Velho, Rondônia, e um quinto hospital para Ceilândia, uma cidade satélite de Brasília. Então, assim, são vários hospitais espalhados e também contamos com o apoio da iniciativa privada, como Ipiranga, Gerdau, Zafari, Ambev, JBS. Então, são players estratégicos que estão bancando esses hospitais para a comunidade, né? Isso eu acho bem legal, essa parceria público-privada. Acho que cada vez mais a iniciativa privada ela tem que agir com essa benfeitoria social de entrega de valor para a sociedade. Tem uma frase bem bacana também que complementa tudo isso que eu estou falando dentro da Brasil ao Cubo. Acho que é uma frase de uns 3 metros por 10 metros, assim, dentro da fábrica, que diz que empreender é empurrar o país para frente. Eu acho que essa frase ela é muito condizente com aquilo que a Brasil ao Cubo se propõe a fazer. E esse ano de 2020 veio para contemplar tudo aquilo que a gente vinha falando, que a inovação ela transforma e ela é motivadora quando consegue entregar de fato materializado algo para a sociedade. Perfeito. E aí, esse orgulho, ele é perceptível e passado, eu acho que inspira, né? Então, assim, pô, muito bacana. Mas também, assim, a gente falou de hospitais porque o momento pandemia e tudo mais, mas entre outros, obras, assim, comerciais já atuam, você falou que vocês estão hoje em 11 estados, atuando numa dimensão aí nacional, o Brasil inteiro, né? Isso, a gente já entregou para 11 estados, né? Essa é a verdade. Então, são obras do Brasil ao Cubo instaladas em 11 estados, escolas. A gente está falando de centro de sustentabilidade, está falando de escritório, sorveteria, cara, clínica odontológica, residência, edificação de 3 pavimentos. Então, tem várias obras aí espalhadas. São 150 obras entregues pelo Brasil nesses 3 anos e meio de venda. É mesmo, cara, que legal, que número. E assim, o bacana é que como ele é modular, então assim, e você dimensiona, na verdade, toda a sua equipe, né? Pensando aqui com você, para pensar em partes menores. Então, se vai ser uma obra pequena ou grande, não tem esse referencial na hora, né? O importante é aquele módulo sair com a qualidade de sempre. Então, é o cliente que vai dizer se a obra dele é pequena ou grande. A gente entrega a solução, não é isso? Exatamente. Essa é a leitura corretíssima, cara. Que entrega desde um módulo só até 74, como estão entregando agora no hospital. Então, cara, vai depender daquilo, da necessidade. Eu convido também o pessoal a conhecer o nosso produto no YouTube. Tem Brasil ao Cubo
tem um canal no YouTube, tem documentários sobre os Como é? hospitais. Como é que é o canal? Como é que tá lá no YouTube? Você sabe, Brasil Ricardo? Cubo. Brasil ao Cubo Qual? mesmo, então? Brasil, exato. O canal do YouTube é muito rico nosso. Tem documentários cinematográficos, assim, mas com uma performance Que muito legal. legal. Eu gosto muito deles. São 2 documentários de 15 minutos. Conta exatamente o que a gente faz, todos os processos, e aí vão ter um entendimento mais Bacana. claro. Bacana. A gente vai compartilhar aqui depois também nos stories aí para a galera que quiser acessar o direcionamento para o YouTube, porque realmente é um trabalho muito bacana. E assim, cara, eu queria que você desse uma dica assim de direcionamento, sabe? Dessa esperança da inovação num momento como esse, uma luz para a galera aí que nos assiste aí nesse momento. Eu costumo dizer uma frase, eu parafraseo uma frase. Que isso, cara? É eu, é tu? Não, foi a Siri aqui que começou a falar. Eu costumo dizer, cara, e eu sempre cito isso quando eu vou falar. Eu cito o Osiris Silva, fundador da Embraer, que foi o cara que me inspirou, o cara que lá na década de 60 falou que ia fazer um avião e esse avião ia decolar e ia pousar depois, cara. Como assim? O avião ia pousar? Uma loucura, imagina, né? O cara fez um avião, Verdade. então Osiris Silva é um cara que sempre me trouxe inspiração. E ele sempre comenta que a educação transforma, né? Eu acho que a gente só vai conseguir fazer a mudança que a gente quer no mundo, e principalmente essa questão de empreendedora, se a gente buscar a educação. Quando a gente fala educação, eu não falo exatamente lá no corpo docente, no meio acadêmico, que é uma graduação, acho que isso faz sentido, porque tu precisa passar por aquele momento, mas hoje existem tantas outras formas, principalmente o que a gente está fazendo aqui, eu acho que é uma troca de figurinha bem fundamental para o crescimento das pessoas, eu acho que isso é legal, e buscar não só a graduação, mas assim, como eu busquei uma dica, cara, fui estudar empreendedorismo, existe plataforma como meusucesso.com, uma plataforma de empreendedorismo, cara. Eu comecei a estudar lá em 2012 pela Endeavor, então assim, tem o site deles, tem YouTube, a Endeavor é fascinante, porque ela vai te mostrar em termos de aprendizado, de como se fazer uma empresa de verdade, para ser escalável, para ser replicável, para ter uma significância aí no mercado. Foi o que de fato fez com que eu conseguisse desenvolver a Brasil ao Cubo junto com o meu time. Mas se eu tenho uma coisa para indicar, é mais ou menos isso, cara. Sigam algumas Perfeito. questões não só acadêmicas, mas também empreendedoras. Isso é legal. Legal, e assim, o convite que a gente sempre faz aqui é que tem perfis de profissionais assim, não necessariamente empreendedorismo, tem também muito agora empreendedorismo de palco, onde todo mundo acha que empreendedor é o glamour, né? Agora Exato. o Ricardo fala aqui, mas com certeza tem os bastidores aí que com certeza absoluta não é todo mundo que está preparado para aguentar os trancos. Mas assim, eu acho que pensar na construção civil, e voltando um pouco para a nossa área aqui, com o viés de pensar como um negócio. É um negócio. Às vezes a gente se limita muito que a engenharia é a obra especificamente. A obra, na verdade, é uma solução. A obra é o sonho de alguém. A obra é um objeto, é um negócio. E pensar na construção civil como uma cadeia de negócios, eu acho que é um insight muito bacana desse papo que gera muitas possibilidades, né? De você botar para frente um produto, um serviço, uma ideia. Bem nesse sentido. É nessa linha. Bom, gente, é isso. A Brasil ao Cubo, só para resumir, a gente é uma plataforma física da construção civil, quase que um marketplace de algumas empresas que adentram o nosso Parque Fabril para executar a obra. E é isso, estamos muito felizes. A gente cresceu 1.200% ano passado, esse ano já crescemos 400% em relação ao ano passado, então é uma coisa realmente legal que está acontecendo na empresa e estou muito feliz e o time tá super favorável para sustentar esse crescimento aí. Perfeito. Ricardo, agradeço demais novamente a sua disponibilidade. Valeu. Live sensacional, a galera adorou aqui. A gente vai fazer o resumo dela depois, disponibilizar no Telegram lá para os nossos grupos que a gente manda os conteúdos mais próximos. Mas com certeza vai ter conteúdo, viu, galera? Porque esse papo aqui deu muita margem. Tenho certeza que vocês gostaram bastante. A gente vai pensar aí em formas interessantes de trazer mais valor para vocês. E, Ricardo, brigadão, cara. Sucesso para você. Continue arrebentando e botando obra nesse Brasilzão todo aí, que é isso que a gente quer ver. Valeu, companheiro. Cara, muito Valeu, mestre. brilhante. Gostei muito. Acho que tu tens uma metodologia bem legal, técnica, que eu quero manter contato aí contigo para a gente trocar algumas figurinhas a médio prazo aí. Vamos que vamos. Tá bom? Vamos que vamos, meu irmão. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau, Falou. tchau. Tchau.
Galera, que live incrível, que, pô, exemplo de empreendedor, de ser humano, cara parceiro demais, executor, planejador e dá no que dá, né? Você, de fato, disruptando a área, que é a área da construção civil. Então, obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado pela audiência, pela confiança de sempre aqui no canal. Então, a gente vai botar o resumo lá no Telegram. Inclusive, no Telegram tá tendo quiz e o final do quiz vai ter premiação, vai ter bônus para a galera que tiver o melhor resultado. Então, vai lá logo lá, se não tá no Telegram, fala aqui no Stories, manda direct aí que a gente vai mandar o link do Telegram, que o Telegram tá bombando essa semana. E, poxa, live como essa aí, incrível, sensacional com a galera do Brasil ao Cubo, exemplos que transformam, inspiram. E vamos que vamos. Então o link tá na bio. Galera que quer entrar no Telegram, o estagiário tá aqui doido já na bio, então é na bio que clica. Lá você entra no grupo do Telegram. E vamos que vamos, cara. Podcast, quem acompanha aqui sabe que a gente se preocupa em gerar conteúdo de qualidade. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso desenvolvimento, essa é a nossa engenharia, além da engenharia tradicional que também acontece, mas essa transmissão aqui, ó, é de conhecimento para a gente é fundamental. Obrigado pela confiança. Vamos junto. Live sensacional, muito bom papo com o Ricardo, a galera da Brasil Cubo. E a gente volta a entrar em contato. Semana que vem vai ter outra pedrada, mas eu não vou antecipar para vocês não. Vocês vão acompanhar ao longo da semana. Beleza? Valeu, turma. Um abraço, fiquem bem, se cuidem. Valeu!